Então, nós queremos dar boas-vindas a todos os alunos que se fazem presentes nesta transmissão. Nós iremos dar início, então, à nossa videoaula. E essa aula, ela está disponível justamente para os alunos do oitavo ano, para ficar disponível para eles, né? E para darmos início a essa aula, eu, professor Felipe Monteiro, irá ministrar a aula juntamente com as demais professoras, a professora Ilana de Cássia, a professora Josefa e também a professora Fabiola. Bem, o assunto que nós vamos tratar é um assunto muito importante. Ele diz respeito ao direito divino dos reis. E a fonte ou o material didático que nós iremos trabalhar nessa aula é do autor Marcos Antônio Lopes, que tem o tema do artigo Direito Divino dos Reis para uma História da Linguagem Política no Antigo Regime. Mas, antes de nós iniciarmos, o que seria exatamente o direito divino dos reis? O direito divino dos reis nada mais é do que a crença que o poder absolutista do rei ele vem diretamente de Deus. Isso significa o direito divino dos reis. Essa crença de que todo o poder que o rei absolutista tem, a fonte é Deus. E o autor ele menciona logo no início uma escassez bibliográfica com relação a esse assunto, com relação ao direito divino dos reis. Agora, por que se dá? De acordo com o próprio autor, de acordo com Lopes, essa carência, esse material bibliográfico, se dá a um preconceito com relação a esses estudiosos, a um preconceito injustificado desses estudiosos. Isso porque eles tentam entender o passado com base no presente, de forma que eles terminam agindo com anacronismo. Mas não se tem como conseguir entender o passado com base no presente. Afinal de contas, era um modo de vida, era um modo de pensar diferente naquele tempo. Por exemplo, no tempo dos reis absolutistas, o Estado e a Igreja, eles estavam como que juntos no seu modo de pensar, eles se misturavam, diferente da época atual, em que esses poderes, o poder político e o poder pontifício, eles estão então separados. E essa crença do poder divino dos reis, no caso, né, o direito divino dos reis, ela só passa a perder força já em meados do século XVIII, com o Iluminismo e a Revolução Francesa. Antes disso, essa crença era bastante forte, na realidade. E durante o passar dos séculos, por exemplo, durante os séculos XV e século XVI, houve muitos avanços. Avanços sociais, políticos, econômicos. Houve, durante esse período, a própria reforma, no caso, houve mudanças ou transformações religiosas também, houve a reforma protestante. E apesar de todas essas transformações, o poder, a crença, melhor dizendo, de um poder que vem de Deus persistiu. Essa crença, no caso, de um poder que vem diretamente de Deus, né, como o ordenador de tudo, continuava, apesar de todas essas transformações. E até mesmo os críticos desse direito divino, que no caso, na sua grande maioria, eram protestantes, ainda assim eles usavam a Bíblia e usavam Deus como fonte de seus argumentos. Então, essa doutrina, ela se estendeu durante bastante tempo e ela abrange não apenas uma temporalidade, mas duas ou mais temporalidades. Então, é difícil fazer um recorte exato da temporalidade em que o direito divino começou a existir, porque ele abrange desde a Idade Média até o período da Idade Moderna. E não tem como se estabelecer, então, um recorte temporal rigoroso, exato com relação a isso.
porque os níveis de continuidade entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna não são fáceis de nós conseguirmos, então, mensurar. E durante esse período, essa passagem de tempo, é fato que a igreja ela começou a perder o seu poder, ela começou a ficar fraca, por assim dizer. E quem passou a aumentar em poder ou teve um fortalecimento foi justamente o poder monárquico, às mãos do rei absolutista. Mas para nós entendermos como esse direito divino ele se tornou tão forte, nós precisamos olhar então as origens desse poder. E a partir de agora, a nossa professora Ilana, ela vai dar sequência à nossa aula e ela vai falar justamente como houve a mudança dessa relação de parceria que existia no passado entre Estado e Igreja, como houve essa separação, como o rei ele passou então a justificar o direito dele de defender o seu poder como vindo diretamente de Deus. Vamos dar então sequência à aula com a professora Ilana. Bom, gente, boa noite. Eu sou a professora Ilana de Cássia e agora a gente vai entender um pouco sobre o segundo tópico, que é a morfologia das ideias, o direito divino restituído ao seu próprio tempo. Então, agora dando continuidade ao tema, a gente vai entender como questões de poder, de monarquia foram se transformando e ganhando novos significados com o fim da Idade Média e a consolidação do absolutismo. Bom, agora falando um pouco sobre as primeiras tensões entre a, a Igreja e a monarquia, a partir do século XI, que começam ali as primeiras recusas da interferência do papado. E esse processo ele acaba se intensificando com a cisma do Oriente não, do Ocidente. E isso acaba revelando uma mudança muito importante, onde os reis eles começam ali a afirmar a sua própria soberania, o seu próprio poder. E é nesse contexto que ali surgem pensadores como Dante, que já defendia que o governante ele deveria depender diretamente de Deus, sem nenhuma mediação ali da igreja. E essa visão, ela acaba ali sendo eu diria que um dos primeiros sinais da noção do direito divino ainda em formação. Contudo, essa é sobre a permanência da mentalidade medieval, mesmo com todas as transformações que marcaram ali a passagem para a Idade Moderna, como o humanismo, o avanço técnico e a expansão marítima, a mentalidade religiosa ela ainda seguia muito forte no pensamento da época, no pensamento daquelas pessoas. E como destaca o Jacques Legoff, a história das mentalidades é a história da lentidão. Então, assim, apesar das novidades entre os séculos XVI e XVII, a sociedade ainda via ali a política como algo determinado por Deus, ou seja, a política ela continuava ali profundamente ligada à linguagem religiosa. E nesse mesmo cenário, nesse mesmo âmbito, agora falando um pouco sobre a reforma e o fortalecimento dos estados, a reforma protestante, ela teve um papel muito decisivo durante esse processo. Então, após ela romper com a Igreja Católica, a unidade da Igreja Católica, ela acaba ali enfraquecendo o poder centralizado que a Igreja tinha e isso acaba fortalecendo as monarquias. Então, agora, nesse cenário, cada reino ali tem uma maior autonomia. E isso acaba fortalecendo a ideia do rei receber o poder diretamente de Deus. O poder vem diretamente de Deus. Então, a reforma, ao invés de afastar a política da religião, ela, na verdade, cria ali uma nova forma de sustentação religiosa ao poder do Estado. E a seguir também, falando um pouco mais sobre as crises e inseguranças que surgiram naquele período e como isso acarretou o surgimento do absolutismo, os séculos XVI e XVII, eles foram marcados ali por
crises, conflitos religiosos, guerras civis. Então, muitas tensões sociais. E nesse cenário de estabilidade é que surgem ali fortes demandas por segurança e ordem. Então, é aí que o absolutismo entra. Ele se apresenta como a solução desses problemas. Então, o direito divino dos reis, ele passa ali a funcionar como uma justificativa teológica e também política para fortalecer ali o poder monárquico, onde o rei governa por vontade direta de Deus, ou seja, a figura do rei é tida como a figura do próprio Deus na terra. Então, se você desobedecia ao rei, você estava desobedecendo ao próprio Deus, ou seja, isso era visto como um pecado. Como o poder também era algo hereditário, passado de pai para filho, e era algo irrevogável. Então, as pessoas não tinham, digamos assim, muita muito o que fazer. Eles tinham que obedecer ao rei porque ele era a figura suprema ali na Terra. E o poder era algo que não podia ser compartilhado. Então, assim, pensadores ali, autores como o Thomas Hobbes, ele acaba reforçando ali essa necessidade de definir o Estado como o grande Leviatã, que é algo que ele relaciona, que é uma força capaz ali de impedir o caos e garantir ali a sobrevivência da sociedade. Então, o rei ele era visto como isso, como uma força maior que deveria reger ali aquela sociedade para enfrentar os problemas que estavam acontecendo ali. Portanto, o direito divino ele não é apenas uma teoria, ele veio ali fruto de mentalidades, conflitos e transformações históricas. E ele acaba ali legitimando o absolutismo e garante a estabilidade justamente em um período de grande insegurança mesmo. Então, para encerrar, né, o direito divino ele acaba sendo a resposta política construída ali a partir de símbolos e tensões da época, símbolos, crenças e tensões da época ali. Então, agora, para encerrar aqui, eu passo a palavra para a professora Josefa, continuar ali falando para vocês um pouco sobre o terceiro ponto. Olá, Pode, como passo a os palavra para a colegas. professora. Obrigada, Ilana. Como os colegas anteriormente já citaram, nós vamos dar continuidade e falar um pouco disso que a professora Ilana já comentava, que são sobre essas teorias da doutrina do direito dos reis. Então, quando a gente vai falar dessa teoria, nós vamos principalmente pensar, buscando um pouco daquilo que os professores anteriormente já falaram, que essas teorias elas são principalmente associadas ao poder absoluto dos monarcas, né? Durante a Idade Moderna ou o Antigo Regime. Nós podemos dizer que essas teorias e essa doutrina, ela teve muita força, ela teve uma amplitude maior, obviamente, nesse período absolutista, né? E a gente pode partir de 4 pontos que eram fundamentais dentro dessas teorias da doutrina do direito dos reis. O primeiro ponto que é importante a gente elencar aqui é que o rei ele é o eleito de Deus. Então, essa é uma das teorias dentro dessa doutrina. O segundo ponto é que os poderes dos reis, eles são sagrados. O terceiro ponto é que existe um único limite para o poder do rei é a vontade divina. Então, o rei ele pode tudo abaixo da vontade divina. Então, a vontade dele ela é soberana. E um quarto ponto que é interessante é que esse rei, buscando um pouco daquele terceiro ponto que eu já falava, ele está acima de todas as leis humanas. Então, ele vai ser esse que pode reger tudo abaixo de Deus. E aí nós vamos pensar ali dentro desse contexto, na França, que foi o local onde essa teoria teve uma maior ênfase,
Tanto que quando se fala de absolutismo, uma das questões e uma das figuras que são fundamentais para a gente pensar, e a gente já associa, é o rei Luís XIV, né? E aí o rei Luís XIV, normalmente a gente já pensa naquela frase, né, que ela é emblemática, que é muito associada ao rei Luís XIV, onde ele falava que o Estado sou eu, né? Ele é o rei Sol. Então, a França foi esse berço da teoria do direito divino dos reis, né? Para a gente pensar aí em duas figuras que são importantes a gente pensar dentro desse contexto aí, é importante a gente pensar em dois pensadores, né? Que é o Bossuet e o Baudin, que são filósofos que nos fizeram pensar um pouco mais sobre essa questão da teoria do direito divino. Começando pelo Baudin, ele vai falar principalmente dessa questão, principalmente da monarquia, né, onde ele busca conceituar essa questão da monarquia, onde ele defende a soberania a partir de três principais pontos, né? Ele vai trazer a monarquia ali, a soberania, trazendo três pontos, que é a democracia, a aristocracia e a monarquia, né? A democracia, que é aquela feita pela maior parte da população, né? Onde é governado pela maioria, a aristocracia, onde a minoria governa, e a monarquia, que era principalmente aquela ideia que ele mais defendia, né? Onde é governado por um só, ou seja, um rei ou um príncipe. E o rei, dentro desse contexto aí, e como já citado anteriormente pela professora Ilana, ele se configura como esse representante de Deus na Terra. O Baudin e o Bossuet, eles vêm trazer duas ideias que são bem interessantes nesse momento aí sobre essa questão do representante de Deus na Terra. Ele vai falar que o rei, o Baudin, ele fala que o rei, ele é o representante de Deus na Terra, mas existem alguns limites, né? E um desses é não desagradar a maioria da população. Então, o rei está, entre aspas, como aquele que serve também o povo. Ele não pode ultrapassar alguns limites. O rei não pode ultrapassar o limite, por exemplo, do direito de vida da maioria da população, enfim. E aí, no caso do Bossuet, o Bossuet ele já tem algumas ideias um pouco diferentes do Baudin, né? O Bossuet, ele é muito ligado ao galicanismo, né? Que é aquela ideia de que o Papa ele não deve centralizar todo o poder. E o Bossuet ele vem trazer aquela ideia da defesa do providencialismo, né? Que é onde aquele pensamento de que a gente deve seguir aquilo que Deus manda, que Deus providencia, né? E na ideia de Bossuet, o rei ele é o representante divino, ele pode tudo, e caso a população ela se volte contra o rei, ele pode, por exemplo, aplicar algum tipo de castigo. Nesse caso, ele é já mais radical que o Baudin. O rei ele tem ali nesse momento poderes milagrosos, né? E essa obediência ela é incontestável ao rei, né? Ele cumpre a vontade divina e a vontade do rei ela deve ser respeitada, né? Nesse sentido, qualquer contestação ela seria um crime ou um pecado que seria passível de alguma condenação ou morte, de algum castigo que o rei considere adequado. Falando nessa questão de que o rei ele tem ali poderes milagrosos, as questões da realeza, a professora Fabiola ela vai dar continuidade nesse sentido, principalmente sobre essas questões e essas implicações simbólicas aí da questão da realeza. Professora Fabiola, eu creio que seu áudio esteja desativado.
Pois é, obrigada. É, o direito divino dos reis e sobre o porquê ele foi tão importante na política da época moderna, bom, para começar, é comum a gente olhar para essa teoria hoje, pensar sobre como alguém acreditava nisso. Mas como explica o Lopes, o historiador Lopes, isso é um erro chamado anacronismo, ou seja, é quando a gente julga o passado com a cabeça do presente e isso acaba atrapalhando muito entender como as pessoas realmente pensavam naquela época. No tempo em que o direito divino surgiu, essa teoria fazia sentido. E isso porque a religião e a política eram praticamente a mesma coisa. Diferente de hoje, não existia uma separação clara entre igreja e Estado. Então, qualquer explicação sobre o poder do rei precisava envolver Deus de alguma forma. Um ponto importante é que tanto quem defendia quanto quem criticava essa teoria usava argumentos religiosos. Até os críticos diziam que Deus não tinha nada a ver com o poder. Eles só interpretavam a Bíblia de outra forma. Ou seja, o debate ele acontecia o tempo todo dentro da lógica religiosa. Um exemplo interessante é que o historiador Strayer ele mostra sobre a França. Lá o rei era visto como alguém escolhido por Deus, quase um herdeiro espiritual. E a França era vista como uma terra especial e o povo francês como um povo escolhido. E isso ajudava a criar um sentido de união e orgulho nacional, algo parecido com nacionalismo religioso. Mas nem todo mundo concordava com essa ideia. Havia os grupos contrários, como o papado, que queriam continuar tendo autoridade sobre os reis, e os monarcômatos, que eram protestantes e queriam limitar o poder do rei, porque não aceitavam a ideia de um rei totalmente absoluto. Apesar desses conflitos, o direito divino dos reis foi muito forte durante o absolutismo. Só que no final do século XVII, a relação entre política e religião começou a mudar e as pessoas passaram a questionar essa teoria. E no século XIX, com a chegada do positivismo, isso ficou ainda mais forte. Pensadores como Augusto Comte começaram a dizer que o direito divino era uma ideia ultrapassada, quase uma brincadeira histórica. Eles achavam que tudo ligado à religião era sinal de atraso. Só que o ponto mais importante, como o Lopes ele lembra, é que uma teoria pode parecer estranha hoje, mas pode ter feito muito mais sentido na época em que surgiu. Se a gente olha para o passado com os olhos de hoje, a gente a gente perde, a gente acaba perdendo a chance de entender como as pessoas pensavam e como se organizavam nas suas sociedades. No caso, o direito divino dos reis não era só uma loucura, era uma forma diferente de como explicar o poder no mundo onde religião e política eram totalmente unidos. E assim eu finalizo a minha fala. Muito obrigado, professora Fabiola. Acho que agradecer também à professora Josefa, à professora Ilana,
E queremos agradecer a atenção de todos os alunos que se fizeram presentes nesta transmissão e informar que esse material didático, essa videoaula, vai ficar disponível, então, no acervo da Biblioteca Digital da escola, tá bom? Para uma possível consulta futura. Queremos agradecer a atenção de todos, então. Muito obrigado.